Olá, pessoal, mais um episódio aqui, passado, presente, conversas sobre direitos autorais. Temos hoje aqui a Alice Lana, pesquisadora sobre direitos autorais e internet. Alice, se apresenta aí para as pessoas saberem quem é você. Puxa, Sérgio, obrigada. Antes de me apresentar, eu queria começar agradecendo por esse convite para estar nesse programa, que eu estou acompanhando assim com muito carinho. Você está falando com vários bambas do direito Que bom. autoral, estou achando maravilhoso. Então, aqui, saudar a iniciativa e saudar você por estar tocando esse projeto tão importante. Vou me apresentar bem brevemente aqui. Eu sou Alice Lana, sou doutoranda em Políticas Públicas pela UFRJ, também sou bacharel e mestre em Direito pela UFPR, e atuo como consultora da Coalizão Direitos na Rede, a CDR, que é uma coalizão que reúne mais de 50 entidades da academia e da sociedade civil no campo de direitos digitais. Além disso, eu sou integrante do Instituto Observatório de Direitos Autorais, o IODA, e do Grupo de Estudos em Direitos Autorais Industriais, o GEDAI. Também tive a alegria de já ser pesquisadora do ITS Rio, é algo que eu levo com muito carinho aí na minha carreira. Muito bem, Alice, a gente aqui agradece a sua participação aqui, porque você está, no seu doutorado, estudando justamente um dos temas centrais na, na discussão que a gente propõe aqui, nessa série de vídeos, que é a remuneração pelo uso de obras intelectuais na internet. Então, o seu tema é um tema fundamental para a nossa série. Você está justamente estudando isso no seu doutorado. Explica um pouquinho melhor para quem está chegando agora e está começando a conhecer você, qual é o seu objeto de estudo? O seu doutorado pretende tratar do quê? Ótima essa pergunta, Sérgio, porque toda hora me perguntam: o que você está fazendo no seu doutorado? Eu tenho que ficar ali me virando nos 30, tentar fazer as pessoas entenderem o que é. E é um tema que parece muito específico, né? Remuneração de autores ou de titulares de direitos autoral no entorno digital. É um tema que, como vários temas de doutorado, ele demanda várias outras discussões anteriores. Mas, geralmente, quando eu falo dele, e aqui vai ser a prova dos 9 para ver se realmente é compreensível, eu começo buscando o tema por trás, né? Por que ele é um tema central, um tema espinhoso? Porque quando a gente olha para o ambiente digital hoje, a gente vê que tem um desequilíbrio de remuneração. Então, eu acho que o ponto central aqui na remuneração pelo uso de obras artísticas no ambiente digital é uma questão de justiça distributiva. A gente vê que tem um lado dessa relação que está perdendo remuneração, perdendo dinheiro mesmo, e tem um lado que talvez esteja ganhando muito mais. Então, a questão de fundo das discussões de remuneração pelo uso de conteúdo por plataformas, seja direito autoral, seja conteúdo jornalístico, que eu sei que também foi tema de um dos episódios gravados, passa por isso, por uma questão de justiça distributiva. E que também tem a ver com a gente entender, e isso acho que o meu pezinho nas políticas públicas também me faz ter uma especial atenção com isso, entender realmente toda a cadeia de desigualdade ou desequilíbrio que tem aí, né? Ao invés de a gente só, a partir de um achismo, achar, os culpados são esses, ou, não, os culpados são aqueles. A gente ter pesquisas, ter dados, a gente ver realmente onde que esse desequilíbrio está acontecendo, onde ele pode ser ajustado, para a gente conseguir fazer com que artistas, autores, jornalistas, todo esse ecossistema que é muito importante para uma sociedade vibrante, né, como a gente quer, continue existindo, fazendo sentido. Muito bem. De fato, é um tema muito importante, né? Eu sempre comento, e aí eu quero ver em que medida você concorda comigo e como a gente consegue entender esse dilema. Durante Durante décadas, ou até mesmo durante séculos, desde que se consolida um sistema de direito autoral ali, mais ou menos entre o século XVIII e o século XIX, o direito autoral viveu do controle das cópias, né? Quem detinha o direito o direito de colocar cópias no mercado e controlar a circulação dessas cópias, controlava o direito autoral. A gente, durante tantas décadas e até tão recentemente que muitos de nós vão se lembrar disso, né? A única forma da gente acessar
obras intelectuais até pouco tempo, até os anos 90, era adquirindo exemplares de livro, adquirindo exemplares de LP, depois de CD, de fitas cassete, depois de DVD ou de Blu-ray. E quando, nos últimos 30 anos, mais ou menos, a gente passa por uma migração de um modelo baseado na cópia, na circulação de cópia, para o modelo digital, em que as cópias nem são mais essenciais, porque hoje em dia, quando você quer ouvir música, você não precisa mais de uma cópia de um CD, você não, quando quer ver um filme, você não precisa mais de um DVD, embora essas mídias ainda existam, é muito mais provável que você vai ouvir música num aplicativo tipo Spotify, ou que você vai ver filme como Netflix. Partindo dessa premissa de mudança de meio, qual é o impacto disso na questão de remuneração? Quando eu deixo de ter um controle na cópia, porque as cópias, todo mundo sabe, né? Quem escreve livro sabe que autor recebe 10% do valor da capa, né, da venda do livro. E aí você faz lá uma conta de quantos exemplares foram vendidos, você sabe mais ou menos como você vai ser remunerado. Quais são os desafios de eu trocar um modelo de remuneração baseado na cópia para a remuneração na internet? Quais são as coisas às quais a gente tem que estar atentos? Como é que fica diferente e em que medida fica mais difícil, Alice? Puxa, Sérgio, eu acho que uma palavra essencial nessa discussão é quando a gente pensa no que hoje, né, o consumo de obras culturais virou, né, um serviço. A gente tem um streaming, você pode contar ali pelo uso. Se você comprasse um CD, por exemplo, a, a produtora ou a gravadora não ia estar lá cuidando quantas vezes você está ouvindo esse CD, né? E agora, quando a gente pensa na música por streaming, por exemplo, é possível esse controle mais fino e realmente as obras culturais elas começam a ser ofertadas e o streaming é o grande exemplo disso como um serviço, né? Algo que você tem ali à sua disposição e acho que isso muda muito a lógica que a gente tem tanto a lógica do direito, enfim, autoral continental quanto a lógica do copyright. Ambas são muito dependentes da cópia do suporte físico, né? E ainda que eu pessoalmente sempre que posso gosto de lembrar que a internet ela é muito física também, né? A internet não é essa coisa imaterial, não. A internet são data centers que estão localizados em determinados locais, são cabos submarinos, são cabos de fibra ótica. A internet é muito física e muito ligada a recursos físicos. Então, é sempre bom trazer essa marca de novo. Mas, voltando para a discussão do suporte físico da cópia do direito autoral, muda muito as formas de circulação que a gente tem, né? De novo, pensando no suporte físico, eu poderia emprestar para alguém. Eu não posso emprestar um stream de uma música. E esse que é o complicado, né? O desenho do nosso direito autoral, não só do Brasil, né? Enfim, os esquemas de direito autoral existentes no mundo hoje, eles foram feitos pensando no controle da circulação dessas cópias. Então, a gente tem um ambiente digital que demanda um repensar profundo das bases do direito autoral e, ao mesmo tempo, uma realidade, né, um mercado em que a possibilidade de repensar essas bases não parece estar dada, parece estar bem difícil. Tanto que essa discussão de remuneração de artistas no entorno digital, ela acontece, né, está acontecendo em vários outros países, está acontecendo de forma já estruturada na OMP, né, na Organização Mundial da Propriedade Intelectual. São demandas que vêm, mas que acabam sendo travadas também por interesses de outros atores. Muito bem. A gente tem visto, né, nos últimos 20 anos, ou um pouquinho menos do que isso, uma tentativa de adequar a lei de direitos autorais a um mundo mais digital, né? A um mundo da internet. A nossa lei de direitos autorais, não custa lembrar, é de 98, já existe internet nessa época, mas de um projeto de 88,
quando não existia internet. Então, as coisas não são muito adequadas à internet, e houve um esforço ali em torno de 2010 de se fazer uma lei que tinha mais a cara da internet. Esse esforço não, não logrou êxito, né? Não, a lei acabou não sendo modificada. A lei foi modificada em 2013 para falar de gestão coletiva, e agora nós temos um novo projeto, que é o 2370, que tem dois artigos que chamam a atenção. Um é sobre remuneração de música e o outro remuneração de obra audiovisual na internet. E o que os dois artigos têm em comum é que a previsão é de que mesmo que um terceiro, assim, eu ou você, ou qualquer pessoa que está nos ouvindo agora, qualquer um de nós que coloque uma obra musical ou audiovisual na internet, gera um dever de remuneração por parte da plataforma onde essa obra foi inserida. Então, na medida em que a gente coloca uma música, as músicas, a depender, né, por conta da decisão do STJ de streaming ser considerado execução pública e tal, já existem acordos entre YouTube e ECAD, por exemplo, né, para o pagamento de música que está na plataforma como execução pública. Mas, para além disso, que a prática já encaminhou de alguma forma, existiria, por hipótese, um dever de pagamento se eu coloco um curta-metragem, uma obra audiovisual, pelo menos essa é a minha leitura da lei. Se eu coloco uma obra audiovisual como um curta-metragem no YouTube, o YouTube teria o dever de pagar, ou pelo menos o titular do curta-metragem, do direito autoral, teria o direito de receber. Aí eu queria fazer duas perguntas para você. O projeto de lei fala em obra audiovisual e obra musical. E o resto, né? E todas as outras obras? Haveria um privilégio dessas obras em detrimento das outras? E a segunda pergunta é: esse modelo parece adequado, eficiente, né? Como você vê, como você está estudando a remuneração pelo uso de obras, como é que você vê essa hipótese de, uma vez que o usuário inclua a obra, haveria um dever da plataforma de remunerar, ou se a gente olhar por outro lado, um direito do titular da obra em ser remunerado? Como você vê essa sugestão de solução proposta pelo PL 2370? Começar, só entrando, já que você tocou na questão da reforma da LDA, né, que enfim, já estamos discutindo aí há 20 anos, acho que para mim, que tem uma trajetória muito mais curta no campo de direitos autorais do que você, já é algo que me deixa um pouco, puxa, às vezes desesperançosa, imagino para você, enfim, para outros grandes nomes do direito. Porque é isso, a gente tem uma lei que já nasceu datada, podendo ter nascido abordando temas de internet, não o fez. A gente teve, durante a discussão do Marco Civil, essa esperança que isso fosse, que a LDA também fosse ser reformada, não aconteceu. Então, esse é outro motivo pelo qual eu acho esse projeto tão admirável, Sérgio, que é a gente trazer de novo luz para essa discussão, porque é essencial, a gente tem que discutir, claro, esses pontos mais específicos de reforma da LDA, como remuneração em entorno digital, mas é uma lei que precisa passar por uma reforma geral, assim. Já passou da hora há muito tempo. Entrando na sua primeira pergunta, Sérgio, da questão da obra audiovisual e obra musical estarem no texto da lei e as outras não estarem, né? Eu concordo, gera um desequilíbrio. Como o mercado de cultura já gera, né? Algo que eu acho especialmente complicado desse PL 2370 é justamente que ele parece vir com um discurso de ajudar nesse desequilíbrio, só que ele acaba aprofundando esse desequilíbrio. Ele, em algumas das suas disposições, não vou super entrar no texto aqui, também não acho que cabe, mas coloca de novo mais poder na mão do lado que já tem mais poder. Então ele pega essa situação de desequilíbrio,
na minha leitura, muitas vezes deixa os artistas, de novo em uma situação ainda mais, hipossuficiente, para emprestar o termo aqui do direito do consumidor, né. E eu acho que o fato da referência à obra audiovisual e obra musical, além de, claro, ter questão de também reforçar essa desigualdade, é uma faceta de um problema muito grave nas discussões legislativas sobre direitos autorais, que é, os textos quase sempre são, imprecisos. Eles não são, redigidos com a precisão, usando as palavras corretas de quem é do meio de direito autoral, trocam palavras de um artigo para outro. Então, pode ser que sim, isso tenha sido colocado na lei com o objetivo de falar só de obra audiovisual e obra musical, mas a gente vê uma imprecisão de engenharia legislativa tremenda quando a gente fala das reformas de temas de direitos autorais, né. Claro, eu acho que o mundinho de direitos autorais é um mundinho muito específico e eu acho que realmente houve uma diminuição no número de pessoas que estão entrando nesse campo, né. Eu acho que ali no começo da popularização da internet, esse grande movimento de acesso livre e aberto, livre e aberto. Acho que muita gente entendia bastante desse assunto eu sinto que essa discussão está um pouco menos presente hoje e deveria estar muito mais presente, porque muitos dos temas que a gente, discute de regulação de plataformas, regulação de internet, takedown, notice and takedown, várias dessas coisas, vêm em algum momento de uma raiz que já esteve ligada ao direito autoral ou que dialoga com questões de direito autoral e que não são, temas que são dominados pelas pessoas que estão discutindo isso hoje, o que eu acho que pode ser, um tanto temerário. Enfim, me estendi bastante da resposta à primeira pergunta, porque a segunda pergunta, né, acho que a pergunta de US$ 1 milhão, né, qual o modelo adequado nessa questão de que colocar a obra na internet gera um dever de remuneração. Por quê? Porque a gente tem tantas perguntas não respondidas ou mal respondidas aqui, né, Sérgio? Primeiro de, ok, o que de fato gera o dever de remuneração? É só eu subir, aquilo na plataforma? É aquilo ser acessado por alguém? Vai ter o cálculo disso, vai ter a ver com o número de pessoas que acessa aquilo? Quem vai receber é a pessoa que colocou aquilo, é o titular? Como que vão identificar isso? E tem várias outras perguntas por trás também, né. Ok, isso gera dever de remunerar, e quem que vai pagar? Como que isso vai ser de um modelo de plataforma para outra, né. A gente pensa, por exemplo, a gente vai criar a mesma regra de remuneração para o WhatsApp e para o YouTube, por exemplo, para um repositório institucional de uma universidade. Eu acho que é um tema tão delicado, com tantas, perguntas que ainda estão para serem respondidas e discutidas com a sociedade civil, com a academia, com os próprios legisladores, e que não está sendo assim, né, está sendo uma discussão meio feito a toque de caixa, né, enfim, eu sei, concordo também que uma legislação, não perfeita é melhor do que nenhuma legislação, em alguns casos, mas em outros casos ela pode trazer mais problemas, né. Então, eu acho que discutir o modelo adequado dessa questão, que de novo não é uma questão só brasileira, é uma questão que vários países estão discutindo, estão tentando, formas diferentes, de como equalizar um pouco essa questão de justiça distributiva. Não acho que é muito salutar a gente aqui no Brasil tentar fazer tudo muito rápido, a toque de caixa, sem ouvir todos os atores envolvidos, né, não só os atores que têm, grana e condições de de mandarem, representantes para Brasília para discutir, porque é um tema muito importante para, enfim, para a sociedade como um todo. A gente está discutindo, ao fim e acaba, acesso à cultura. É um direito humano básico, essencial. Alice, quando a gente olha para outros países, eu queria saber se você vê alguma
iniciativa em outro lugar para a qual a gente deve olhar também? Ou se não há iniciativa nenhuma, né, pelo que você já estudou até agora, pelo que você já leu, se não há nenhuma iniciativa, se há eixos sobre os quais a gente deve pensar, ou seja, que perguntas a gente deve fazer na hora de regular a remuneração de obras na internet. Porque eu fico pensando, a União Europeia, na diretiva de 2019, no artigo 17, não cria um sistema de remuneração, mas cria um sistema bastante complexo. Eu tive a oportunidade de conversar com a professora Séverine Dussolier, tem uma varanda do ITS sobre isso, em que ela explica bastante os mecanismos tanto de jornalismo quanto de filtragem de conteúdo, e ela disse até como conclusão que as coisas nem mudaram tanto. O que, aliás, na minha opinião, né, se não mudaram tanto, talvez nem seja assim um bom sinal, porque se fez, né, uma discussão enorme sobre o artigo 17, meu Deus, vai acabar com a internet, com a liberdade de expressão. A impressão dela é de que não acabou, mas se não acabou, também não mudou muita coisa, e não que o artigo 17 fale de remuneração, não fala de remuneração, vai por outro caminho. Né? O artigo 15 da diretiva fala de remuneração de jornalista, o 17 não fala de remuneração, mas vai por um caminho de complicar a difusão, pelo menos em tese, a difusão de obras intelectuais, porque você precisa ter uma licença, se não tiver licença, tem que ter filtragem, enfim, tem uma série de critérios que aparecem no artigo 17. Então, isso está tudo dentro de um mesmo contexto, embora sejam coisas diferentes, né? É o contexto de como é que o legislador lida com a disponibilização de conteúdo na internet. É obrigando um pagamento, é aumentando os graus de dificuldade para o compartilhamento de uma obra. Então, a minha pergunta, em síntese, é isso. Alice, de tudo que você já leu, já viu, já estudou, existem mecanismos que você acha que são inspiradores, que é porque merecem ser analisados porque podem servir de exemplo, ou porque devem ser rechaçados e evitados a qualquer custo? E se isso não existe, quais são as perguntas que a gente se faz? O que a gente tem que olhar? Para o que a gente tem que olhar na hora de regular o uso de conteúdo alheio, de obras alheias, protegidas por direitos autorais, na internet? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado é cuidado com modelos que vão reforçar as desigualdades já existentes no mercado cultural hoje. E aí, adorei essa pergunta de que perguntas a gente pode ter em mente quando a gente pensa em operacionalizar essa remuneração, e é porque eu acho que ela permite que a gente tire o foco dali da vírgula, da coisa pequenininha, e entenda realmente qual é o problema que a gente está querendo discutir, né? E eu acho que justamente a primeira pergunta que eu indicaria como essencial para isso é qual problema a gente quer resolver. A gente quer só criar um. Ótimo. É, é Importantíssimo. isso, a gente quer só criar um. Na verdade, isso é para a vida, né, Aline? Alice? Isso é para a vida, né? A gente precisa. Essa pergunta a gente tem que se fazer, Alice, para tudo, né? Qual é o problema que eu quero resolver, Exatamente, né? exatamente. Ah, eu quero só criar um novo direito autoral aqui. Não, não é isso que a gente está falando. É criar uma nova remuneração? Calma, não é por aí. Na minha opinião, mas né, as pessoas estão livres para escolher, eu acho que o problema que a gente quer resolver aqui é justamente essa questão de desequilíbrio em que o lado que está saindo prejudicado é um lado que é essencial para o funcionamento de uma sociedade justa, livre e democrática, né? Que é o lado cultural e também o lado jornalístico. Então, para mim, essa seria a primeira pergunta. Qual o problema que a gente quer resolver a partir dessa discussão? Tendo também esse cuidado de pensar, será que todas as soluções para todas as questões virão pelo direito autoral? Devem vir pelo direito autoral? Né? Eu Ótimo sou ponto. assim, adoro direito autoral, sou uma grande defensora. É, eu acho que foi o professor Alan Rocha que comentou também, né, que o direito autoral ele é viciante. A gente entra nessa área, a gente ama, quer continuar pesquisando. Mas apesar disso, também não acho que a gente tem que solucionar todas as questões do mundo a partir das lentes do direito autoral, né? Tem algumas questões que podem ser muito bem solucionadas por remunerações de outros, ou com outras bases jurídicas, né, que não direito autoral. Então, acho que essa é outra pergunta que eu colocaria.
pensando, né, nas bases da existência do direito autoral, será que ele é o mecanismo, correto para a gente lidar com esse problema que a gente identificou? Uma terceira pergunta que eu acho legal aqui é a gente pensar quem a gente quer remunerar com isso, né? Qual é o lado dessa relação desigual que está realmente perdendo em relação a como era há 20, 25, 30 anos atrás, né? Pegando, enfim, essa janela mais curtinha. Para a gente não, de novo, não cair nesse risco de, com um discurso, aprovar uma lei que vai operacionalizar um resultado completamente diferente. Então, acho que ter essa noção de, ok, a gente quer o quê? Remunerar os artistas? É uma coisa. A gente quer remunerar os titulares de direitos? É outra coisa. A gente quer manter um ecossistema cultural vibrante? Talvez seja outro caminho, né? Então, acho que ter essa noção de que forma a gente vai atacar esse problema e qual seria o fluxo de remuneração também é uma pergunta que eu acho importante a gente ter em mente. Quer dizer, acho que tem outra pergunta aí, né? Que é quem paga a Exatamente. conta, Que né? plataformas a gente está falando? A gente tem o que vai gerar o dever de pagar, quem vai pagar, qualquer, enfim, provedor de serviço de internet. A gente vai falar também de provedores de conexão pagando. As possibilidades são infinitas, né? Quando a gente pensa em questões mais de infraestrutura mesmo, né? A gente vê agora, quando a gente pensa na infraestrutura de telefonia, a gente vê agora vários fios de cobre de telefonia estão sendo trocados por fibra ótica. E aí essas companhias de telefonia também vão começar a ter que atuar como membros desse entorno digital, né? Eu acho esse termo que se convencionou usar quando a gente discute remuneração no entorno digital muito muito inteligente, muito capcioso, assim, porque ele é amplo o suficiente, o entorno digital. E, e é quem? A gente quer que todo mundo que está ali pague, a gente quer que as empresas que estão ganhando dinheiro com aquilo paguem. E, de novo, retomando aquilo que eu trouxe no começo, né? Não faz sentido, para a gente ter uma legislação eficiente, a gente discutir com base em achismo. Ah, eu acho que o meu mercado piorou por causa disso. Ah, eu acho que meu mercado melhorou por causa disso. A gente tem boas universidades, bons cientistas, bons centros de investigação no Brasil e no mundo. Quando a gente vai discutir uma mudança tão grande quanto essa, né, que enfim, vai afetar o fluxo remuneratório que chega nas plataformas e distribuí-la para outros agentes, isso tem que vir embasado em políticas públicas, em pesquisas, em dados, né? Dados que mostrem para a gente realmente, olha, essa realidade aqui mudou e isso pode ter a ver com isso, isso ou isso. Né? Ao invés de ser só um argumento de gogó, de gente gritando no Congresso. Né? Acho que a gente tem capacidade de fazer discussões muito mais sérias e profundas nesse tema que eu acho que é um dos temas marcantes dessa geração de agora, regular e plataformas digitais. A gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer isso bem, porque isso vai ter um impacto muito, muito profundo em o que vai ser o entorno digital e o que vai ser o mundo daqui para frente. Exatamente. Eu acho que é um ponto importante para a gente ter em mente que o direito autoral está dentro da discussão maior, que é uma discussão de regulação, né, de plataforma, e o direito autoral é um ponto, né, e eu acho que durante algum tempo, na segunda década do século, o direito autoral ficou um pouco adormecido por conta da, da importância que outros temas passaram a ter, como proteção de dados, como moderação de conteúdo, mas agora com inteligência artificial, o direito autoral volta a ter um protagonismo muito grande, e aí você junta
inteligência artificial que vai ser também um mecanismo de moderação de conteúdo, né, de regulação do que é inevitável. Você vai usar a inteligência artificial para moderar conteúdo em plataformas. Direito autoral está intrinsecamente relacionado a muitos conteúdos que estão nas plataformas, e a regulação de plataformas é incontornável, é um tema inevitável. Então, a gente tem aí 3 super temas, né, Alice, que se falam o tempo inteiro, e eu queria saber de você se você tem mais alguma coisa para acrescentar aqui à nossa conversa, já ficando o convite para quando você defender a sua tese, voltar para nos explicar a que conclusões você chegou depois da sua pesquisa. Mas algo mais que você gostaria de acrescentar aqui, Alice? Adoraria voltar aqui, Sérgio. Também estou ansiosíssima para saber que conclusões eu vou chegar. Então, vamos ver. Não, só fazer um ponto com isso que você trouxe, da como curiosamente a inteligência artificial está fazendo o direito autoral voltar para as lentes, né? Até na questão de remuneração de conteúdo utilizado por IA, Sim, né? Que eu acho que é outro tema sim, muito, muito importante, muito interessante. Só que com a IA a gente consegue discutir tanto o direito autoral do input, né, do conteúdo utilizado para treinar essas máquinas, quanto um suposto direito autoral das obras produzidas ou produzidas autonomamente por IAs. Então, dentre as várias mudanças que a inteligência artificial está trazendo para a nossa sociedade, talvez uma boa delas seja fazer as pessoas olharem de novo para os direitos autorais. eu gosto disso. Eu sou uma pessoa suspeita, mas eu gosto disso. Gosto que a gente tem que voltar a falar sobre isso. Alice, agradeço imensamente sua participação aqui. Vou passar a palavra para você e depois eu encerro o nosso Que é episódio. isso, Sérgio, eu que agradeço, assim, para mim é uma alegria tremenda poder estar aqui com você também, uma grande referência para mim. E nesse programa fantástico, eu acho que a gente tem que sempre que possível trazer luz para esses temas de direitos autorais, relacionar com direitos dos artistas, direitos de tantas pessoas envolvidas em direitos dos usuários, porque é um direito coletivo, comum a todos, então uma alegria poder estar aqui falando disso. Obrigada mais uma vez pelo convite. E obrigada, Thales, pelo apoio. A gente que agradece, Alice, sua participação, que nos ajudou a entender muito melhor quais são os dilemas que a gente tem que ter em mente na hora de falar em remuneração pelo uso de obras protegidas por direitos autorais em plataformas. Obrigado, Thales, também pelo apoio técnico aqui nesse episódio e em todos os outros episódios. E assim a gente encerra o Passado Presente dessa vez. Em breve, mais uma conversa sobre direitos autorais. Até lá. Obrigado.